Já estamos na quarta hora da sua revista Novo Tempo. Eu sou Ronaldo Neso, estou com você até às 5 horas da tarde, nesta tarde de quarta-feira, 3 de julho de 2019. Para você que está ouvindo, a gente está abrindo espaço para mais um bate-papo. E você já sabe, essa também é uma das novidades na grade de programação da Novo Tempo, o bate-papo que agora também está presente às quartas-feiras à tarde. E a gente tem a alegria de receber sempre um convidado, uma convidada, para a gente aprender juntos sobre um assunto que faz a diferença no dia a dia, na vida da gente. E não é diferente nesta quarta-feira. A gente está recebendo uma convidada muito especial, a doutora Tatiana Panerari. A doutora Tatiana, ela é metabologista, é endocrinologista e metabologista. Eu não conhecia esse termo, sei que está falando aqui de metabolismo. Doutora Tatiana, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar com a gente aqui nessa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ronaldo, boa tarde ao pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui nos meios de comunicação, né, informando, dando conhecimento para o pessoal, porque saúde é uma coisa muito importante, né? Bom, e no seu caso a gente ainda tem o privilégio de saber, né, que você é ouvinte da Novo Tempo. Sou 25. Acho uma rádio ótima, os temas, né, falando de coisas boas, falando de princípios cristãos. Hoje em dia o mundo e a Terra está precisando disso como nunca precisou, eu creio, né? Nós estamos em tempos difíceis e essas palavras vêm trazer saúde para a gente. Doutora, a gente vai falar hoje sobre diabetes. A gente escolheu esse tema, tem tudo a ver com sua área, que é a endocrinologia, o metabolismo, mas a gente escolheu também esse tema porque me parece que hoje é uma das doenças que estão mais presentes no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas e muitas vezes se desenvolvendo de maneira silenciosa, né? Exatamente, Ronaldo. O diabetes, isso já fazem anos que está acontecendo e a tendência, infelizmente, é só piorar, virou uma epidemia. Tá? O que antigamente, principalmente a diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que ela começa mais devagarinho, mas não menos perigosa, e vai desenvolvendo, que geralmente acometia, antigamente, uns 40, 50 anos atrás, acometia mais o pessoal com 60, 70 anos. Hoje em dia, em toda a faixa etária... Então, o diabetes tipo 2 começa hoje, inclusive, mais cedo. Tem gente cedo tendo essa doença, tendo esse tipo de... E eu vejo isso, leio na literatura e vejo na prática médica. Pessoas a partir dos 30 anos, principalmente a partir dos 40 anos... Geralmente já tem que cuidar, já tem que prevenir, porque a glicose já fica ali na casa, querendo já virar nos 3 dígitos, que seria a glicose de jejum de 100 miligramas por decilitro. E isso já seria o começo do diabetes. E uma coisa que é importante o pessoal de casa saber, que às vezes fala assim, mas está 98, 99, 100, está começando. No exame ali está começando a apontar, mas a nível metabólico, a nível celular, com certeza, uns 5, 10 anos o organismo já está sendo forçado, né? Já está mudando já esse metabolismo em prol do diabetes. Gente, então, olha só, escuta só essa informação. Quem está lá com 98, 99, quase já batendo no 100, então tem que já se preocupar. Já tem que começar a prevenir. O ideal seria, então, que a gente tivesse ali, falar assim, em termos da normalidade, que nos deixaria um pouco mais tranquilos, às vezes até para fazer alguma bobagemzinha na cozinha. Seria o quê, doutora? É assim, 2 dígitos, né? É que o 98, 99, 100, medicina não é matemática, ele já fica ali. 99, 100, 101, 102, eu não preciso mudar um número, né, para entender que o negócio já não está igual era antes, né? Então, uma glicose de jejum 70 e pouco, 80 e pouco, até 90, 95, ok. Mas quando ela começa a já chegar no 100 e daí para cima, 110, 120, já tem que cuidar mesmo, né? Mudar, ainda mais quando a pessoa é nova, responde muito a mudanças de estilo de vida. Então, se você é sedentário e não faz nenhum tipo de exercício, só você começar a fazer, nem que seja uma caminhada, meia hora todo dia, em relação à alimentação, só você tirar
Mas então, uma mudançazinha de hábito já pode fazer a diferença. No começo, claro. Já não está falando de quem já está diagnosticado. Mas sim, muda sim. E não só mudar, permanecer na mudança. Porque às vezes o que eu falo com os pacientes e vejo na prática, que aí a pessoa cuida e a glicose baixa. Volta para uns 95, 90, sai dessa zona de perigo já inicial. Só que aí começa, é do ser humano isso, né? Ele começa a relaxar um pouquinho e tal, e aí aos pouquinhos vai voltando outra vez naqueles números perigosos. E tem que cuidar, porque o diabetes é uma doença que está evoluindo. A partir do momento que você liga o botãozinho, ela começa aos poucos e crescendo. E quanto mais você negligenciar isso, não dar bola, não cuidar, não mudar o que tem que ser mudado, mais ela vai encorpando. E aí ela pode virar uma diabetes grave, séria. Até essa diabetes tipo 2, tem muitas pessoas que acabam tendo que usar insulina em altas doses. O caso da insulina é geralmente aplicável para quem tem diabetes de outros tipos, né? E a pessoa tem que andar, inclusive, com insulina para cima e para baixo. Para baixo. Para o pessoal entender de casa de uma maneira fácil, os dois principais tipos de diabetes é diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Até agora a gente estava falando do tipo 2. Então, o tipo 1, o que seria? Aquele diabetes que pega mais criança, adolescente, e é uma destruição maciça das células produtoras de insulina do pâncreas, é de uma vez só, destrói tudo. Então, não tem nem como tentar comprimido, comida, exercício, nada, porque é um outro mecanismo de doença, entendeu? Certo, o pâncreas vai rapidinho embora. Que é diferente da tipo 2, que o pâncreas ele vai aos poucos, ele vai falindo, é igual um carro quando ele está começando, né? Então, por isso que tem que cuidar para não ficar forçando, porque senão isso vai acontecer de uma maneira mais rápida. Mas voltando ao diabetes tipo 1, quando tem um diagnóstico, a pessoa geralmente ela já entra com insulina e fica com insulina pro resto da vida. Essa, embora seja também, junto com a 2, uma das mais comuns, mas não tem a prevalência, não está, digamos, tão presente na vida das pessoas como a 2, né? Sim, com certeza, porque a 1 tem um caráter autoimune, tem um outro mecanismo. A proporção é bem menor, graças a Deus, né? E a 2, que é a mais comum. Só que essa 2 é assim, Ronaldo. Eu vou falar pro pessoal de casa para entender que também não é um bicho de 7 cabeças. Em que sentido? Se você pega 2 pessoas que começou aí com uma glicose de 100, 120, 130, você começa a cuidar. Aí a primeira pessoa, ela cuida, ela vai tomando o remédio direitinho, ela se cuida com os exercícios, com a alimentação e tal. Às vezes ela fica com 2 comprimidos anos a fio, e esse diabetes fica ali engestadinho, bem baixinho, paradinho, resolvido. Porque diabetes controlado, ok. Entendeu? A chance de ter sequelas é um pouco maior só da população normal. O problema é a diabetes controlada. Aí vamos dizer um outro paciente que começou na mesma situação, mas não deu bola, continuou comendo o que quer, conforme a gente vai envelhecendo, cada vez a gente vai engordando mais, não toma os remédios. O que acontece? Às vezes em 5, 10 anos, esse paciente já está na insulina. Então é muito como você vai responder a isso, porque se você falar, não, eu vou resolver, eu vou cuidar, você vai morrer de outra coisa e sem sequela nenhum do diabetes. Quer dizer, não vai ser o diabetes que vai te provocar a morte, né? Não, se você cuidar e tomar, tratar com o médico habilitado para diabetes, o especialista é endocrinologista e metabologista, e você tratar para deixar ela bem baixinha, provavelmente você vai ter problema de outras coisas, não de diabetes. Legal. A gente está aqui já recebendo uma perguntinha pelo 99734 0506, 99734 0506, nosso WhatsApp. A Patrícia está aqui falando de uma situação que eu acho que é muito comum no consultório, viu? Ela diz que a mãe dela já teve diagnóstico de diabetes, mas não sente nada, e aí não sente nada, aí come massa, come doce, aquela coisa toda. Eu acho que isso daqui é uma situação bem comum no consultório, né? Por isso que diabetes é uma doença perigosa. Por quê? Porque para ela começar a dar sintomas muito floridos, muito aparentes, é quando ela já está muito alta. Já na casa de 200, doença silenciosa, né? No isso começo, principalmente, Ronaldo. E aí o que acontece? Quando ela começa a dar sintoma é porque ela já está avançada.
Tem jeito de reverter? Tem. Mas qual é o problema? Aí a pessoa também exauriu muito, gastou muito desse pâncreas, né, que é o órgão produtor de insulina, e criou uma memória metabólica já meio negativa no corpo. Você reverte, mas aí as custas de bastante medicamento, é um tratamento mais sério, entendeu? A pessoa tem que ficar mais, se esmerando mais para cuidar. Então é legal não deixar chegar nessa fase, porque aí tudo vai demandar mais esforço e mais dinheiro para cuidar. Então tem que cuidar sim, até a partir de 180, 200, mais 300, 400, é esse nível que começa. Quais seriam os sintomas, né? Boca seca, come e não engorda, começa a urinar muito, a pessoa começa a ser consumida pela doença. Aí já estamos já num estado grave. Já está bem instalada mesmo, e o pâncreas aí já perdeu muita massa de células produtoras de insulina. A gente está conversando com a doutora Tatiana Panerari. A doutora Tatiana é endocrinologista, está com a gente nessa tarde. Doutora Tatiana, aqui eu tenho uma outra situação, essa do Antônio. Ele disse que também está envolvendo aqui a mãe, né? E aí a mãe não cuida direitinho, né? Mas é teimosa, né? Mas o pior não é isso, que quando ela vai cuidar, sempre tem, às vezes, no almoço de família, um filho, uma filha, um parente, que vai lá e fala, não, toma aqui esse refrigerante e tal. Esse é um outro problema que acontece, né? Ou seja, às vezes a família não ajuda a cuidar, porque acha que aquela dosezinha lá não vai fazer mal, né? Sim, isso é bem comum. E é bem importante o que você falou, porque quando uma pessoa tem uma doença dessa, que é muito relacionada ao que ela come, ao que ela se alimenta, porque por isso que é tão difícil o diabetes, né? Que não é só tomar o remédio na hora certa, tá tudo resolvido. A pessoa tem que dar uma mudada na alimentação, senão o negócio não fica nota 10. Então, se a família também não se empenha, ainda mais quando é mais novo, criança, de dar uma mudada, é complicado, porque aí todo mundo sempre está comendo aquelas comidas que são nocivas para todos, né? O refrigerante, eu sei que é difícil resistir, né? Mas a gente tem que tentar tomar o menos possível, porque ele é muito encharcado de açúcar, né? As massas, os carboidratos também, muito arroz, muito macarrão, muita batata, sabe? Não quer dizer que você não pode comer nunca mais isso, não é isso. Mas o exagero, não contrabalancear com outros tipos de alimentos, né? Então a família tem que ajudar também, porque não é fácil, porque você vai ter que fazer uma restrição alimentar que dá, assim, não precisa ser tão radical, mas é uma restrição alimentar, você vai ter que mudar um pouco. Então, quanto mais o pessoal ao redor se sensibilizar com isso, mais a pessoa vai conseguir. É porque isso eu já vivi, né, e já vi na família, às vezes você está lá e alguém que quer ser um pouquinho mais firme, né, em relação à dieta, principalmente do vozinho, da vozinha, né, quer ser um pouquinho mais firme, aí o outro filho acha que você está sendo maldoso, e na verdade não é maldoso, é que você está tentando cuidar dele. Olha, exatamente, Leonardo. Engraçado que eu tive um caso hoje, né? Claro, não vou citar os nomes, mas estava a mãe, que é diabética, com a filha, e a filha relatando que quando a mãe está na casa dela, ela cuida e tal, e que a mãe às vezes fica brigando com ela, que acha que ela é chata, que ela fica cuidando. E quando essa mãe que tem diabetes fica na casa do outro irmão, o outro irmão vê isso, que ele é mais gordinho, ele dá comida e tá. E aí eu tava falando pra ela, quem ama, cuida. Né? A gente corrige, isso é bíblico, né? Então, quando uma pessoa está te corrigindo, é porque, na verdade, ela se preocupa com você, ela quer cuidar de você, não é verdade? Porque gasta energia se ele ficar corrigindo, claro, arrumando. Então, na verdade, a gente tem que valorizar esse tipo de pessoas. E quem está corrigindo, falar com jeito também. Falar em amor, né? Que aí entra naquela sincronia e obtém o resultado desejado. É porque muitas pessoas que desenvolvem a diabetes, durante toda a vida tiveram determinados hábitos, às vezes gostam muito de um docinho, né? Gosta da massa, e aí já é um pouco difícil a pessoa se readequar. E aí o outro vai lá e corrige de forma, às vezes, rude magoa mais. Né? Aí a pessoa, ela se sente constrangida, se sente humilhada, e aí que pega, bate o pé e não faz, né? Sim. Então é muito jeito que fala também, não é verdade? E uma dica, Ronaldo, que eu vou deixar pro pessoal aí de casa, para ajudar, é o seguinte, porque essa história, às vezes eu gosto de comer um docinho e tal, então o que você pode fazer? Se você é diabética e tem aquele cérebro, porque tem uns cérebros que são bem propensos a comer o doce mesmo, isso é real, tá?
Então, para esse tipo de pessoa, o que eu sugiro é o seguinte, vai nesses lugares que vendem comidas diet, fits, comidas que não têm adição de açúcar, abre a visão, sabe? Abre de ir e experimentar um que não tem açúcar. Tem muita coisa gostosa hoje em dia com a tecnologia, doces muito bons que não tem açúcar, que são saudáveis e que na hora que você colocar na boca vai matar a vontade de comer doce, do mesmo jeito que aquele doce tradicional que você já está condicionado e habituado a comer.